E no episódio de hoje vou falar sobre os criminosos mais perigosos, malvados e implacáveis da história que eram temidos pelo mundo inteiro. Começaremos essa compilação com as figuras históricas mais desumanas, e depois passaremos para criminosos solitários com centenas de vítimas em seu cartel. Você vai conhecer as famílias mais perigosas do mundo, e também vou mostrar as prisões mais rigorosas, onde mais cedo ou mais tarde, os criminosos que decidem infringir a lei acabam. Sente-se e relaxe, há muita coisa para ver. Delphine LaLaurie. Como sabemos, a maioria dos criminosos não vem das famílias mais felizes. Não tendo uma educação adequada e não tendo recebido amor e carinho na infância, eles começam a descarregar sua raiva no mundo e em outras pessoas. Mas claro que existem exceções. Por exemplo, Delphine LaLaurie, que veio de uma família nobre. A aristocrata americana que viveu nos séculos 18 e 19 era viciada em assistir a bailes esplêndidos e reuniões sociais desde tenra idade. E, em geral, parecia uma típica garota da sociedade. Poucos imaginavam que uma dama tão aristocrática se tornaria uma das pessoas mais perversas e cruéis da história. Por trás de suas belas roupas e estilo de vida da alta sociedade estava a essência de uma sádica implacável. A casa em que ela vivia era uma câmara de tortura para seus escravos, a quem ela sujeitou a abusos além da compreensão humana. Ela os mantinha trancados, acorrentados a paredes e conduzia experiências monstruosas. Abusava deles de todas as formas. Ao saber desse horror, as pessoas pretendiam se vingar da vilã. Mas Madame LaLaurie conseguiu fugir para a Europa. Infelizmente, nenhuma prisão ou julgamento foi feito, e o destino dela é desconhecido. Mas de acordo com alguns relatos, ela morreu na França e permaneceu impune. Calígula. Conta-se que Calígula amava exclusivamente seu cavalo, Incitatus, conferindo humanidade apenas a esse animal. Segundo a lenda, o cavalo foi até nomeado senador por ele. Os outros não eram apenas odiados por Calígula, ele também ansiava por acabar com eles. Calígula foi um imperador romano que governou de 37 a 41 d.C. O imperador viveu apenas 28 anos, mas isso não é surpreendente, considerando quantos inimigos ele fez. Calígula adorava a tortura. Ele amava humilhar as pessoas e vê-las sofrer. Historiadores acreditam que Calígula não era bonito. Então, por ciúme, ele ordenou que executasse ou espancasse jovens bonitos. Às vezes ele fazia isso pessoalmente e depois se gabava de seus atos brutais na corte imperial. Além disso, ele adorava execuções nas praças centrais. Ele ordenava que o carrasco realizasse a execução o mais lentamente possível, e muitas vezes trazia os parentes e entes queridos da vítima para a execução, zombando deles moralmente. Muitos estudiosos modernos reconhecem a insanidade de Calígula, e também acreditam que ele era um psicopata e esquizofrênico. Eu tenho certeza que sim, considerando as atrocidades que cometeu. Shiro Ishii. Ao falar sobre a Segunda Guerra Mundial, as pessoas apenas se lembram dos horrores do Terceiro Reich, esquecendo que o Japão às vezes cometeu atrocidades ainda mais horríveis durante a guerra. O microbiologista japonês Shiro Ishii está associado a um deles. No início dos anos 30, antes mesmo da guerra, Shiro Ishii começou a testar armas biológicas na fortaleza de Zongma. Em 1936, perto de Harbin, China, o campo da unidade 731 foi montado, o que se tornou um dos símbolos mais horríveis da Segunda Guerra. A pesquisa foi classificada como secreta. Segundo a documentação oficial, o tema das pesquisas da unidade eram métodos de desinfecção da água, mas na realidade as coisas eram muito piores. Sob a liderança de Shiro Ishii, a unidade 731 conduziu testes em grande escala de armas bacteriológicas nesse campo, usando humanos como cobaias. Experimentos desumanos foram conduzidos no campo para determinar a quantidade de tempo que uma pessoa poderia sobreviver sob a influência de vários fatores. Por exemplo, sem água, congelada, quando exposta à eletricidade, etc. Novos tipos de armas, injeções e infecções foram também testados em humanos. É difícil imaginar a ruindade de uma pessoa para ser responsável por experiências tão monstruosas. Existem outras atrocidades associadas à Segunda Guerra, e o que Shiro Ishii fez foi apenas uma delas. Havia indivíduos ainda mais brutais que viviam naquela época. Fique ligado para aprender mais sobre eles e para ver as figuras políticas mais desumanas do século passado. Vamos nessa. Ilse Koch. O Terceiro Reich está associado a muitos nomes. Claro, todos vocês sabem sobre o terrível Führer, que desencadeou a maior guerra da história da humanidade. No entanto, pouca gente conhece Ilse Koch. E no entanto, ela foi uma das figuras mais terríveis e cruéis da história. A esposa de Karl Otto Koch, comandante dos famosos campos de concentração de Buchenwald e Majdanek, era conhecida pelos apelidos de a Bruxa de Buchenwald e a Besta de Buchenwald. Os apelidos combinavam com ela, pois o que ela fazia nos internos dos campos é difícil de descrever em palavras.
Ela era fanaticamente dedicada à ideia da superioridade da raça ariana. Ela organizou e participou dos mais horríveis e sofisticados experimentos de tortura de prisioneiros. Também contribuiu para a detenção terrível de prisioneiros dos campos e não lhes deu um momento de paz. Por exemplo, enquanto caminhava pelo terreno do campo, ela podia soltar cães sobre os prisioneiros, intimidando-os. Por suas atividades desumanas, ela se tornou a guarda feminina sênior. Pelas mesmas atividades, ela foi condenada à prisão perpétua após a guerra. Em seguida, temos outra mulher que entrou para a história não por suas boas intenções ou ações. Jiang Qing foi uma atriz chinesa que, em 1938, se tornou a esposa de Mao Zedong, que por sua vez se tornou o fundador e primeiro presidente da República Popular da China. Mao também não era nenhuma rosa e fez muitas coisas terríveis durante a vida, mas pelo menos isso é amplamente conhecido. Muito menos pessoas sabem sobre os feitos de Jiang Qing. Enquanto isso, foi ela que desempenhou um papel crucial na liderança da grande revolução cultural proletária. Ela foi a força motriz por trás das campanhas ideológicas e políticas nas quais incontáveis edifícios antigos, artefatos, antiguidades, livros e pinturas foram destruídos por ordem dela. Estaria tudo bem se fosse só isso. No entanto, a década da Revolução Cultural trouxe à China perdas humanas irreparáveis e um número gigantesco O que mais te impressionou de vidas nesse episódio? arruinadas. Diz pra mim nos comentários. Milhões de pessoas E se o vídeo perderam for o direito à interessante pra liberdade você, de expressão clique em e ao gostei e se desenvolvimento inscreva no cultural. canal. Muitos Muito cidadãos obrigado por chineses foram assistir. exilados para campos e deportados de suas terras natais. De acordo com várias estimativas, de 500 mil a 3 milhões de pessoas foram vítimas da Revolução Cultural, e outros 36 milhões foram reprimidos. Acredita-se que Jiang Qing tenha desempenhado um papel importante nesse horror, o que a torna o verdadeiro demônio.